Olá pessoal, hoje é sábado, 15 de novembro. Inicialmente eu gostaria de me desculpar pela ausência nessas últimas semanas. A vida é cheia de surpresas e às vezes a gente tem que desviar a nossa atenção para outros problemas. Mas aqui estamos de volta. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a audiência do último vídeo, aquele que eu falo sobre o fascismo. Foi um recorde, quase um recorde no canal. Então estão aqui meus agradecimentos a quem assistiu, a quem prestigiou. Muito embora eu tenha sentido falta de contestações, principalmente das extrapolações que eu faço em relação à teoria de Zetkin para os tempos atuais. Muito bem, eu vou começar uma série de vídeos que eu espero que sejam curtos, mas vamos tentar, né? Sobre as razões da falência, da ruína da União Soviética. A queda da União Soviética no fim do século passado foi um dos maiores traumas para o movimento revolucionário mundial e causando um refluxo dos partidos comunistas e socialistas que até hoje é sentido na dificuldade que eles têm de se organizar, muito embora eles já comecem a se organizar de forma gradual e saindo da apatia, da anomia que eles se encontraram logo depois da queda da União Soviética. Querendo ou não, falando mal ou não da União Soviética, era o único estado em que prevalecia o verdadeiro bem-estar social da população, a ausência de miséria, a escolaridade alta, os serviços essenciais gratuitos e todas aquelas reivindicações dos trabalhadores que vêm da época da Revolução Industrial. A União Soviética alcançou isso e alcançou mais, mantendo crescimentos econômicos de 2 dígitos por várias décadas, até chegar em 1980. Se a gente for simplista e quiser encerrar logo essa discussão, a gente pode dizer o seguinte: por que a União Soviética caiu? Por causa do Gorbachev, ponto final. E a gente encerra a conversa. Foram as reformas de Gorbachev, a maneira que ele fez e a sequência no que ele fez e no momento que ele fez essas reformas, a reforma política, a reforma econômica, a chamada perestroika e a glasnost, que resultaram no fim da União Soviética. Disso aí não há dúvida. Só que essas reformas, elas não caíram do céu. Gorbachev não acordou em 1986 e falou: eu vou fazer uma reforma política, vou fazer uma reforma econômica. Elas nasceram de necessidades concretas e reais da sociedade soviética e de contradições que não começaram na década de 80. Na verdade, elas começaram na década de 20, como a gente vai discutir ao longo desses nossos vídeos. Mas antes, em primeiro lugar, eu preciso explicar que isso aqui não é um vídeo para acadêmicos, não tem essa profundidade. Eu mesmo, como vocês sabem, não venho da área de ciências humanas. Eu não sou formado em sociologia, em filosofia, ciência política, nada disso. Eu sou médico. Mas enfim, sou um curioso, gosto de ler e sou um marxista-leninista e estou bastante atento. As discussões, os congressos do Partido Comunista da União Soviética estão repletas de conceitos que, para nós, mortais, que não vivemos um meio acadêmico apropriado, um meio acadêmico, onde se discute isso daí,
precisam ser explicitadas para a gente ter uma melhor compreensão do que de fato aconteceu com a União Soviética. Então, vamos lá definir algumas coisas que são importantes. Vamos definir o que é esquerdismo, ou seja, hoje chamado de esquerda, mas na época era o esquerdismo. Vamos definir o que era o socialismo utópico. Vamos definir o que é o marxismo, o socialismo não utópico e o comunismo. Essas definições permeiam todo o debate que aconteceu durante os 71 anos da União Soviética. E eles foram determinantes nas escolhas que os dirigentes e o próprio partido fez e que culminou na sua derrocada. Só lembrando que a derrocada da União Soviética costuma ser interpretada, ou foi interpretada na época, como a vitória absoluta do campo liberal ocidental. Um cientista político estadunidense chamado Francis Fukuyama chegou a decretar o fim da história, de uma forma teleológica, assim como é o comunismo, como nós vamos ver. É o fim da história também, será? Enfim, só para dar uma dimensão do que foi essa derrocada. Mas vamos definir primeiro o que é o esquerdismo. Esse termo esquerda, ele nasce na Assembleia Legislativa, na França, logo depois da Revolução de 1789, onde os membros que queriam uma ruptura mais radical com a monarquia absolutista, e muitos deles tinham ligações com as causas populares, com o campo popular, se situavam à esquerda da Assembleia. E aqueles que queriam preservar alguma coisa da monarquia absolutista, ou mesmo promover a sua restauração, se sentavam à direita. Veja que é uma definição muito vaga. Ela não traz nenhum conceito ontológico de natureza, né? O que representa isso daí? Então, para citar um exemplo, na década de 20, na própria União Soviética, Bukharin e Stalin estavam à direita de Trotsky. E nós estamos falando da primeira revolução socialista do mundo. Hoje, aqui no Brasil, nós podemos considerar o PT, que formalmente, e para mim é só formalmente, é considerado um partido de esquerda, não é isso? Ele está muito à direita, por exemplo, do PSTU e da UP, da União Popular, sem mencionar aqui o PCB e o Informação PCBR. Então, é um termo vago que define pouquíssima coisa. Há segmentos dentro dos movimentos de direita que podem estar à esquerda. Frações desse mesmo segmento de direita podem estar à esquerda. Um se situar à esquerda do outro. O termo é, por demais, vago. Ele diz pouca coisa sobre a natureza do fenômeno. Então, ser de esquerda significa pouco. Significa pouco. O socialismo utópico, que nasce na mesma época das grandes revoluções liberais, ele pretendia uma expropriação dos meios de produção e uma coletivização desses próprios meios, sem se preocupar com a evolução ou com o desenvolvimento das forças produtivas. Se tratava muito mais de uma visão ético-política e de certa forma tinha uma dimensão moral da divisão da riqueza na sociedade. O marxismo já é uma outra coisa. O marxismo é uma teoria de análise da história, de análise da realidade,
de análise especificamente do próprio capitalismo, desenvolvido por Karl Marx e Joseph Engels no século XIX, em que partia do princípio que o estágio das forças produtivas, ou seja, de como a sociedade produzia e distribuía a riqueza coletiva, determinava a configuração da própria sociedade, ou seja, a sua cultura, a sua ideologia e a formatação dos aparelhos de Estado. Então, para citar um exemplo, no capitalismo, as relações de produção capitalista através de dois pilares: a apropriação dos modos de apropriação privada dos modos de produção e a exploração do trabalho através da mais-valia, determinavam a construção de uma sociedade específica que tinha como pilares o ideal liberal e a economia política liberal. Essa é vamos dizer assim, o conceito fundamental. Então não se trata de uma ideologia, não se trata de uma doutrinação, se trata de uma forma de analisar concretamente a realidade, algo que Karl Marx e Engels desenvolveram por décadas, escrevendo vários livros. O Capital não é o único deles, nós temos Grundrisse e muitos, né? E há ainda o aspecto político, por exemplo, 18 Mário, enfim. Há um corpo teórico bastante denso e que pretende, de uma forma científica, analisar as situações concretas, ou seja, a formação socioeconômica, no caso do capitalismo, mas também extrapolando para outras formas. E que tinha também como força motriz de seu desenvolvimento a luta de classes. A maneira como se distribuía a riqueza, a maneira como se produzia a riqueza gerava classes, gerava contradições. E essas contradições, essas lutas, ou luta de classes, geravam um movimento sempre progressivo na história. Vejam aí que o marxismo ele resume três vertentes do pensamento daquela época que eram muito importantes. O primeiro era a própria economia política liberal. Marx parte dela. Marx parte da análise da economia liberal, de Adam Smith, de David Ricardo e outros, para construir a sua própria teoria. A outra coisa, esse movimento da luta de classes, que gera um desenvolvimento quase teleológico para frente, ou seja, movendo a história para frente, que é muito parecido com as teses de Hegel, com a dialética de Hegel, só que, como o próprio Marx falou, virada de ponta para cima. Hegel partia das ideias e das contradições das ideias, que essa era a força motriz para o desenvolvimento histórico. Há aí um debate entre Hegel, Kant, empiristas, racionalistas, idealistas, mas Kant sintetiza, Hegel sintetiza de uma forma muito concreta o que seria o desenvolvimento da história a partir das contradições das ideias. Mas ele também tinha, de certa forma, uma concepção teleológica da história. Para ele, a sociedade ideal, ou o fim da história, aparentava ser
a sociedade liberal e, de uma certa forma, a gente pode considerar a monarquia liberal, bem diferente de Marx. O comunismo é algo praticamente especulativo. Fora as formas de comunismo primitivo que foram descritas pelo próprio Marx, a gente não tem nenhuma ideia do que seja comunismo. O comunismo é a última fase de um desenvolvimento do socialismo, falaremos sobre ele, vou deixar por último, tá? Onde haveria a abolição das classes e a emancipação do homem. É uma formulação, uma formatação teleológica. Seria também o fim da história, mas seria o fim da história a partir do marxismo. Não há muitas críticas em relação a isso, com filósofos e pensadores não marxistas, em relação a essa concepção de que no marxismo não haveria, no comunismo não haveria contradições, e porque as contradições são as contradições de classe, são contradições econômicas, são contradições de conflitos de interesses materiais. Mas nada impede que no comunismo haja outro tipo de contradições, alegam esses pensadores. Me parece um debate bastante interessante, mas só para esclarecer. E por último, o socialismo. O socialismo é uma forma intermediária, é uma forma de se alcançar o comunismo. E aí é importante enfatizar isso daí. O socialismo não é a abolição da luta de classes. Ele é a abolição parcial, mas na maioria das vezes, dos meios de produção e a formação de um ordenamento político controlado pela classe trabalhadora ou por seus representantes. No caso da União Soviética e em todos os outros países que se tornaram socialistas, o que se costumou chamar de socialismo real, isso significava uma estrutura burocrática ligada ao Partido Comunista, em todos eles. União Soviética, China, Cuba, Vietnã, todos. E a abolição dos meios de produção, da apropriação privada dos meios de produção, não era total, nunca foi. Em nenhum desses países socialistas que eu citei. Na União Soviética não foi. Na China, tampouco. Depois das reformas de Deng Xiaoping, isso fica muito claro. Porque há uma necessidade, e isso faz parte do conceito do marxismo, de uma evolução das forças produtivas para você passar para a próxima etapa do desenvolvimento socialista e chegar ao comunismo. Então é preciso que essas forças produtivas se desenvolvam tanto do ponto de vista material como intelectual para que gere um ambiente propício para esse caminho. Então o socialismo é uma forma intermediária para se chegar ao comunismo e cheia de contradições. Não é a abolição da luta de classes. Em todos esses países, novamente, que eu citei, havia ou há elementos que pretendem restaurar o capitalismo em maior ou menor grau. Isso foi sentido, por exemplo, na China, um pouco antes de Mao Zedong, lá em meados da década de 60, propor o movimento ideológico cultural da Revolução Cultural. Isso perpassa, como nós veremos, toda a história da União Soviética, e eu diria que a falta de habilidade de lidar com essa contradição, principalmente a partir
de Khrushchev é que leva à derrocada da União Soviética. Então, o socialismo é esse momento, é esse corte da história repleto de contradições que se pretende caminhar numa visão, caminhar numa direção ao comunismo. Várias coisas podem ser levantadas aí. Segundo a teoria de Marx, as revoluções socialistas aconteceriam nos países mais avançados. E foi ao contrário. E foi ao contrário que aconteceu. Segundo Marx, existia aí um papel fundamental e emancipador da classe proletária como principal protagonista para as revoluções socialistas. Nós não vimos isso na Europa, pelo contrário. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que nós tivemos nos governos social-democratas /keynesianos foi um acordo de classes, o que levou muitos pensadores a dizer que a classe trabalhadora ela é ontologicamente reformista, não revolucionária. E está aí uma boa discussão. Mas Lenin tinha, de certa forma, resolvido essa história quando ele coloca o conceito de vanguarda. Mas, ainda assim, é uma excelente discussão. Bom, para iniciar, já se foram 20 minutos, eu não quero me alongar. Esses conceitos são fundamentais. No próximo vídeo, nós vamos começar efetivamente a contar a história da União Soviética e levantar as contradições a partir dos conceitos que eu expus aqui. E eu espero que seja produtivo e eu espero que o vídeo de hoje tenha acrescentado alguma coisa a vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro e bom fim de semana.